Bom dia, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos aqui para gravar bem cedinho. Estou aqui com o meu café já. E quando a gente resolve acordar bem cedo para fazer muitas coisas, né, que a gente tem no dia, as crianças resolvem acordar mais cedo ainda. Então, se vocês ouvirem eles por aí, é por isso. A gente resolveu gravar bem cedinho, porque hoje a gente tem muita coisa para fazer no nosso dia. E eles resolveram acordar mais cedo ainda. Hoje eu fiz até um script aqui, coloquei alguns pontos para mim não esquecer, porque o assunto que eu vou trazer hoje para vocês é um assunto que vem falando na minha cabeça, que eu venho pensando sobre isso faz algum tempo, e eu queria falar bastante sobre isso e não queria esquecer nada, tá? Então vamos lá. O vídeo de hoje vai ser sobre quantidade de filhos. E como a gente fala hoje sobre quantidade de filhos, né? Uma coisa que a gente sempre escuta é: mas vocês têm 4 filhos, como vocês dão conta? Foi tudo planejado? Você não acha que tá bom? Vamos ter mais? E não, gente, a gente não dá conta de tudo. A gente é ser humano, a gente erra, a gente começa de novo. E dar conta de tudo é impossível, praticamente impossível, né? A gente acorda todo dia de manhã com o desejo de dar conta de tudo, mas a gente tem que ter as prioridades. E como a gente tem 4 crianças, sendo que 3 delas são pequenas, menores de 10 anos, a demanda é muito grande. Então a gente dá prioridade para eles, né? E vai fazendo as outras coisas conforme se encaixa naquela rotina. A gente tem que cuidar deles, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da casa e cuidar do trabalho, né? Por mais que eu seja dona de casa, eu sempre estou dando um auxílio pro Fernando fazendo alguma coisa no serviço dele. Agora com o canal no YouTube, é um trabalho, né? Porque eu tenho isso seriamente aqui com vocês, toda semana tá trazendo vídeos, tá estudando para melhorar o canal, para trazer mais conteúdo. Então, é uma demanda, né? E quando a gente entende assim que a gente está vivendo fases da nossa vida, as demandas elas se tornam menos pesadas. Eu falo isso porque quando eu tinha a Maria Clara, minha filha número 1 pequena, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo e da melhor maneira possível, sabe? A minha casa, ela tinha que estar impecável. E não é assim que funciona. Uma casa, ela tem que estar pronta, apta pra gente, né? Para acolher as crianças, mas ela não vai estar 100% o tempo todo. Eu estou dizendo que a gente deve viver numa casa totalmente suja. Não, não é isso. Mas você não vai conseguir. Eu, por exemplo, não consigo fazer faxinão uma vez na semana. Não, eu divido. Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. E assim a casa vai ficando em manutenção constante. Mas eu não consigo tirar um dia com 5, 6 horas e fazer tudo de uma vez. Não, não consigo. E isso eu fui me adaptando, me aperfeiçoando conforme cada filho foi chegando. Porque para mim se tornou melhor assim. Eu não fico mais estressada com questão de casa, não fico querendo que ela fique 100% o tempo todo, porque vai ter brinquedo jogado, vai ter criança que vai para fora e volta. Então, a casa, ela deve ser um ambiente acolhedor. E quando você entende isso, a sua casa se torna melhor, né? As crianças podem circular e brincar livremente. Você já deve ter percebido como a sociedade hoje em dia olha diferente para as famílias que são muito grandes. E muito grandes hoje é questão de 2 filhos para cima, né? Antigamente muito grande era 10, 12, 15 filhos, a gente falava. E hoje não, hoje as famílias estão muito se diminuindo, né, o tamanho delas. E a sociedade, ela olha de uma maneira diferente, né? Eu falo assim pro Fernando: hoje a gente tem que ir ao mercado. Vamos com os 4, vamos chegar impactando a sociedade, porque não tem como. Onde você chega com 4 crianças, as pessoas te olham.
As pessoas cochicham às vezes, você vê, sabe, as pessoas cochichando. E é inevitável você não olhar, você não ver as pessoas fazendo isso. Quando você tem um, pergunta assim, mas como você vai ter outro? Vai ficar só com um? É pouco. E tal, né? Quando você já tem dois, já começa. Ai, que bom, né? Agora você, ainda mais quando é um casal. Agora você já tem um casalzinho, tá bom, vai parar por aí. Né? Ainda fala com um tom de piada, né? Pra amenizar aquele comentário maldoso. E quando chega o terceiro, começam os comentários. Mais além da conta, digamos assim, né? Os comentários. Fala, vocês querem mais? Nossa, vocês pensam em ter mais filhos? Como se a decisão de ter filhos fosse nossa, né? Tivesse nas nossas mãos. Eu falo que, assim, eu sempre quis ter 3 filhos. Quando eu tive a Maria Lívia, a segunda filha, foi uma maternidade assim muito desafiadora, porque ela foi um bebê que ela deu bastante trabalho. Ela era um bebê que chorava bastante e não dormia. O sono dela era pouco. Né? Eu posso até trazer um vídeo aqui no canal sobre isso. Foi um ano assim muito desafiador, porque eu não dormia, gente, não dormia. Foi assim surreal a maternidade dela. Só que dentro da maternidade dela, eu fui me descobrindo mais forte, fui conseguindo ressignificar muita coisa e fui encontrando o Senhor, que era onde eu tinha força, E quando ela completou 1 ano, eu já tinha o desejo de ter outro filho. Pra vocês verem, né? Fala assim, quando é muito desafiador, quando é muito difícil, a gente não tem mais tempo. E comigo foi o contrário. Eu queria ter outro filho. E daí eu lembro que no aniversário de 1 aninho dela, a gente brincando, né? O Fernando falou assim que a gente ia ter outro filho. E eu falo que o Senhor passou e falou amém. Porque daí logo depois eu descobri que eu estava grávida. E foi assim, um divisor de águas, né? De 2 para 3. Então já foi assim, bem que a sociedade enxerga. Mas foi muito bom. Foi muito bom. E quando você descobre o 4º filho, aí pega. Aí pega porque você começa a ser olhada de uma maneira mais, não vou falar desprezada pela sociedade, mas assim, intrigante, né? A sociedade te olha de uma maneira intrigante, porque as famílias, como eu disse, estão diminuindo. E se você tem mais do que 2 ou 3 filhos, aí você já começa a sair fora daquela linha, né, que a sociedade espera. E eu acho interessante porque a sociedade, ela vê uma família grande só pelas dificuldades. Ela pensa só nos gastos, só nas dificuldades do dia a dia, só no trabalho que dá ter bastante filho. Mas eles não pensam na parte boa, sabe? Eles não enxergam o lado positivo de uma família grande. Olha só, eu vejo uma família grande como algo assim planejado pelo Senhor. Eu acho muito gostoso ter uma família grande, ter a casa cheia. Claro que foi moldado ao longo dos anos isso, mas o amor, sabe, que se vê na casa, entre os irmãos, gente, como é bonito, sabe? A minha filha número 1, a Maria Clara, ela tinha 6 anos quando teve a primeira irmã dela. E ela sempre falava que ela queria uma irmã, que ela queria ter um irmão, né? E quando a Maria Lívia chegou, ela ficou muito contente. E daí logo depois, né, depois de 1 ano e 9 meses, chegou o João Miguel. E foi acrescentando aquilo. E eu achava assim que ia ser mais difícil. E na minha opinião, ter filhos próximos é mais fácil. É mais desafiador para as mães, para os pais, claro, porque a gente tem uma demanda maior. Mas para eles é uma união. Gente, vocês não têm noção. Eles sabem assim, a unha e a cutícula.
é eles. Eles se tornam muito próximos. A sociedade não enxerga como que vamos usar uma palavra assim, ensinante, talvez não seja a palavra, mas como é bom para a criança ter irmãos, para ela aprender dentro da própria casa a dividir, desde a atenção ao brinquedo, né? A criança, hoje a gente tem muitas crianças que não sabem dividir nada. E por quê? Porque são filhos únicos, às vezes são crianças mimadas, porque tudo é para ela, né? Às vezes é o único filho, o único neto, o único bisneto. Então, o mundo é ao redor dela. E a criança, ela por si só, ela já tem esse egocentrismo, né? Até os 7 anos de idade ali, tudo é em torno dela, tudo é para ela. E quando você tem um irmão, você já tem que ter esse equilíbrio. E a gente percebe muito quando foram chegando os nossos filhos, assim, a Maria Clara saiu de tudo para ela, para dividir. Foi um processo. A Maria Lívia, a mesma coisa, quando chegou o João Miguel. Só que quando chegou o João Miguel e ela tinha ali 1 ano e 9 meses, ela já foi crescendo com ele, né? O amor foi crescendo junto. Então, ela não passou muito tempo sendo só dela. Ela já nasceu tendo irmã, né? E quando o João Miguel chegou, a mesma coisa. Então a gente falou sobre o amor, né? Que se tem numa família grande. E vamos falar também um pouquinho sobre as opiniões desnecessárias. Muitas pessoas, quando veio a nossa família, têm opiniões com licença, João, têm opiniões desnecessárias, né? E colocam essas opiniões desnecessárias como piadas, como um tom de brincadeira. E eu acho que a gente, como mãe, como pais, a gente não deve aceitar mais esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente, quando tem uma família grande, a gente tem um posicionamento. Quando vem aquelas pedinhas, nossa, vocês ainda querem ter mais filhos? Nossa, você não é operada, né? E não, eu não sou operada. Se o Senhor quiser mandar mais filhos, eu estou aberta a recebê-los, sabe? Eu não tenho a capacidade de olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, tá bom, eu entendo mais do que você, né? Eu não quero mais. Não é assim. Eu sou aberta ao que Ele quer, ao que o Senhor tem para mim. E a partir do momento que você é aberta ao que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para você, você não tem o direito de olhar para Ele, que é o Criador de tudo, e falar assim, eu sei mais que você, eu não quero mais filhos. É muito forte, sabe? É uma decisão que não cabe a nós meros mortais, a mim em particular, né? Então eu faço o que o Senhor quer. E esses comentários desnecessários, eles têm que ser barrados, bloqueados. E muitas pessoas, quando vêm, às vezes, comentar esses comentários ridículos, que eu digo assim, eu falo, não, eu não sei o que o Senhor tem para mim, Ele é muito mais sábio do que eu, para mim poder responder isso. Então eu prefiro me calar e não responder se sim ou se não, talvez, né? Porque Ele, que é o Senhor de todas as coisas, Ele que sabe dessa parte da nossa vida. E se você também tem uma família grande, se você tem a intenção ou a vontade no coração de ter bastante filhos, eu sigo uma menina que ela tem 7 filhos, ela teve o 7º filho agora. E pra mim tá tudo bem, é a vida dela, é a família dela, eu admiro ela por isso, sabe? Só que ela recebe tanto comentário maldoso, gente, sabe? De pessoas que não deveriam estar ali pra falar nada, porque é a família dela, ela paga as contas dela, ela cuida das crianças dela. Então, você não tem o direito de chegar e dar a sua opinião, porque você pode pensar o que você quiser, mas verbalizar aquilo que você pensa muitas vezes não é viável, sabe? Então, às vezes falar de mim, às vezes eu falo assim, falava, né, me policio para não falar mais. Nossa, você só tem um filho? É um comentário desnecessário. Se a pessoa só tem 1, 2, 3, problema dela.
Aquela família é o que funciona para ela, não é o que funciona para mim. Então eu parei de falar, sabe? Porque eu não quero escutar, então os outros também não. Guarda para você. E hoje até a minha opinião mudou. Por quê? Porque cada família é única, cada uma funciona de uma maneira. Então, se eu não quero que fale assim, nossa, você tem 4 filhos, você é louca? Não, eu também não vou falar, nossa, você só tem um filho, você não acha pouco? É a mesma coisa, tem o mesmo peso, sabe? Então, guardemos as nossas opiniões, as nossas limitações para nós. Não verbalize aquilo que não é necessário, sabe? Porque às vezes você está machucando uma pessoa sem saber, porque é desnecessário aquilo. Muitas vezes o comentário vem de pessoas próximas e a gente tem que barrar aquele comentário, porque ali você está quebrando uma barreira, você está fazendo o que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para tua família e bola para frente. Esquece os comentários alheios, bloqueia eles, né? Porque cada família é única, não tem uma fórmula pronta que vem uma bula, um manual de instrução para uma família, não tem. A gente vai se aperfeiçoando a cada dia, a gente vai buscando melhorar, buscando o que funciona para cada um de nós, vai se adaptando. A quantidade de filhos, ela é relativa, cada família vai ter a quantidade de filhos que hoje vamos falar assim, que cada um acha, né? Ou aquilo que o Senhor tem planejado para cada família, né? E o importante é que cada família possa viver a sua história de uma maneira leve, harmoniosa, com amor, com fé e sem precisar ficar se justificando para todas as pessoas. Sem ficar se justificando, eu tenho um por isso, por isso, por isso, eu tenho 4 por isso, por isso. Não, você tem porque você quer ter, porque o Senhor te formou assim, porque o Senhor formou a tua família dessa maneira, né? Então não fiquemos nos justificando. Cada família é única, criada para impactar no mundo, na sociedade da maneira como ela é. Se você tem 4 filhas, se você tem 3, se você tem mais, se você tem menos, peraí, filho, deixa seu comentário, deixa seu like, que semana que vem tem mais um vídeo do nosso canal. Escreve aí nos comentários a sua história, como que é, se você já foi igual eu, já falou de ter poucos filhos, ou se você fala, às vezes, desnecessariamente de muitos filhos de outras famílias. Se você já passou por isso, comentários para si própria, né? Deixa aí para mim saber, tá bom? Um abraço e até semana que vem.